PSG decepcionou, Bayern não tomou conhecimento do Barcelona, City fez um jogaço com o Leipzig, Chelsea venceu o Zenit por um placar magrinho e o United, apesar de começar ganhando com um gol do Cristiano, sofreu a virada no finalzinho. Esse foi o resumo da primeira rodada dos 5 times que são considerados favoritos para ganhar a Liga dos Campeões. Eu acho que ele é bastante importante porque nos ajuda a ter uma dimensão real de quais desses 5 times têm mais chance de ganhar a competição. Tinha pensado inicialmente em gravar um vídeo falando de qual desses 5 times considerados favoritos que eu achava que tinha mais chance de ganhar a Liga dos Campeões, mas eu achei que se eu fizesse um vídeo sem uma argumentação bem sólida, com critérios bem fundamentados, a minha opinião seria bastante arbitrária, meramente estética. Então eu quis fazer algo mais coerente, mais interessante, por isso eu pensei em criar um ranking dos favoritos. Então nesse ranking estaria incluso os 5 times considerados favoritos a ganhar a Liga dos Campeões e eu estabeleceria critérios que daria pontuações para eles baseado no desempenho deles. Então a ideia é acompanhar esses times ao decorrer do campeonato e usar a pontuação deles e a posição dele no ranking como parâmetro para definir ou tentar cravar qual deles é favorito realmente a ganhar o título. Os critérios que eu estabeleci foram resultado, saldo de gols, performance e evolução. Mas assim como eu defini alguns critérios específicos para nos dar uma direção de quais desses times têm mais chances de ganhar a Champions League, o YouTube também define alguns critérios para avaliar se esse canal é um bom produtor de conteúdo. Nesse sentido, o like e a inscrição são um parâmetro que o YouTube utiliza para avaliar se a gente produz conteúdo relevante que gera engajamento na comunidade. Portanto, deixe o seu like nesse vídeo se você está gostando dele, pois essa é a maneira de você colaborar com a gente e permitir que a gente continue postando conteúdo. Além disso, se você se inscreve no canal, você fica por dentro de tudo que a gente posta aqui na plataforma. Agora, voltando ao assunto principal, eu acho que é importante pontuar o porquê de eu ter escolhido esses critérios específicos e não outros. Para começar e ser bastante objetivo, o primeiro critério, que é o resultado, foi escolhido porque ele é um parâmetro de efetividade. Um time que vai vencer a Liga dos Campeões, ele precisa construir resultados favoráveis, ele precisa vencer. Portanto, eu acho que é um critério indispensável quando a gente fala em tentar projetar qual time pode ganhar a competição. Quanto aos critérios saldo de gols e performance, eu acho que eles são a medida de avaliar a qualidade dos resultados que um time constrói. Não adianta você ser um time que seja efetivo em construir resultados, entretanto não tenha um futebol que possa machucar os adversários, que possa bater de frente com times iguais a você tecnicamente ou taticamente, ou superiores. Então é muito importante que os times consigam construir um saldo de gols favorável e também joguem bem, né? Sejam times que sejam diferentes dos demais times da competição. Então a performance do time impacta muito nessa questão da avaliação de quais desses times aí tem mais chance. E o último critério que eu separei, que é a evolução, ele serve para dar condições de competitividade para os times que começaram mal. Você pode ter um time que começou mal, ou que começou razoavelmente bem, ou que começou ok na competição, mas ao longo do campeonato ele começa a evoluir. Então ignorar esse parâmetro seria ruim, porque o nosso ranking ele não teria certa correspondência com a realidade. Por isso, a evolução é um critério muito importante que a gente pode até enxergar o impacto dela, né, desse critério, na última Champions League, em que o Chelsea, que venceu a competição, não era tido como um dos favoritos a ganhá-la. Só que o que acontece é que a partir de um determinado momento do campeonato, principalmente quando o Tuchel assume, o time muda e evolui bastante, de modo que lá na final ele consegue vencer o grande Manchester City, que era um dos favoritos e não o favorito a ganhar o título. Daí a gente consegue ver um exemplo prático e concreto da importância desse parâmetro. Por fim, falando sobre a pontuação relacionada a cada critério, que é o que importa, a gente começa aqui com o critério resultado e saldo de gols, que são critérios objetivos, que dependem essencialmente daquilo que a equipe vai fazer em campo, não depende da minha avaliação. Performance e evolução são critérios subjetivos, vai depender de mim. Eu posso achar que um time jogou bem e você pode achar que ele jogou muito bem, então vai haver uma divergência. E é interessante também que você comente aqui essa divergência, né? Que você pontue aquilo que você acha. A evolução é a mesma coisa. Eu posso achar que a evolução de uma equipe foi tênue, foi algo ali que mudou, mas não é nada drástico na maneira de jogar futebol. Já você pode achar que foi significativo ou quem sabe muito grande. Então vamos lá agora falar sobre a pontuação em si. Para começar, resultado, a equipe que é derrotada não pontua nada, a que empata pontua 2, a que vence pontua 4. Sobre o saldo de gols, a equipe que vence a adversária por um gol simplesmente, ela fatura 2 pontos, a que
vence a equipe adversária por 2 gols, 4 pontos, 3 gols, 8 pontos e mais de 4 gols, 16 pontos, né? Ou 4 gols, obviamente. A performance, que é o primeiro critério subjetivo, né? A equipe que jogar bem, ao meu ver, vai pontuar 4 pontos, jogou muito bem, 6 pontos, amassou 16 pontos. E o quarto critério, que é a última evolução, que não vai contar nessa primeira rodada aqui, porque eu tenho que comparar com algo, e eu só posso comparar a partir da segunda rodada, né? O que é que elas jogaram, o que é que elas evoluíram em relação à primeira rodada. Então vamos lá, evolução. Se a evolução foi considerada por mim tênue, a equipe vai pontuar 4 pontos, significativa 6 pontos e muito grande 8 pontos. Então com isso a gente vai para etapa que é o que todo mundo está interessado, ver quanto cada equipe pontuou nessa primeira rodada. Então, partindo para o que interessa, a gente vai começar avaliando as equipes em ordem alfabética, porque eu achei que era o critério mais aleatório. Então isso daqui não vai refletir o que eu acho necessariamente, né? A equipe que eu acho que vai ganhar a competição necessariamente. Então, para começar, a gente começa obviamente com o Bayern de Munique, né? Pegando a ordem alfabética. E vamos lá para a questão do resultado inicialmente. O Bayern de Munique ganhou do Barcelona, né? Então a equipe conquista 4 pontos. O saldo de gols da equipe foi de 3 gols, então ela conquista 8 pontos. A performance, agora vem algo que pode ser problemático. Primeiro critério subjetivo, que é a performance. Para muitos, as pessoas vão acreditar que o Bayern de Munique amassou o Barcelona, mas eu não acho que o Bayern de Munique amassou. Ele poderia ter amassado, eu não duvido disso, e eu acho que se o Bayern de Munique quisesse realmente amassar o Barcelona, ele faria isso. Só que a questão é que o Bayern de Munique, como eu acredito e muitas pessoas falaram, jogou de salto alto, né? Foi a primeira partida, sabia que poderia dominar o adversário, não sofreria muitos riscos, então só fez ali o que precisava fazer e ainda conseguiu 3 gols. Então acho que o Bayern de Munique jogou muito bem, mas não acho que amassou o Barcelona. Então, por fim, avaliado esse critério, posto que a gente não vai avaliar a questão da evolução, porque não tem o que comparar, né? A gente está levando em conta que somente a Champions League, a gente finaliza essa primeira avaliação, a avaliação do primeiro time, e assim que a gente terminar a avaliação de todos os times, a gente vai ver como é que ficou o ranking. Seguindo a ordem alfabética, a gente vai para a próxima equipe, que é o Chelsea, e sendo bem objetivo para não alongar o vídeo, a gente vai logo para a questão do resultado. Venceu, 4 pontos, obviamente. Saldo de gols, venceu apenas por 1 gol, então pontua 2 pontos. Performance, e aí vem algo que acho que pode ser um consenso pra gente. O Chelsea jogou bem, né? Não jogou mal e também não fez nenhum jogo incrível, nenhum jogaço, e pelo próprio saldo de gols, pelo próprio placar, a gente pode dizer que não amassou o Zenit. Então o Chelsea pontua 4 pontos por ter jogado bem. Agora a gente vai para as próximas equipes. E partindo aqui para o Manchester City, a próxima equipe do grupo, seguindo a ordem alfabética, a gente vai pelo resultado, né? Vai pro resultado. Bom, o Manchester City venceu, portanto pontua 4 pontos. Saldo de gols, ele venceu por uma diferença de 3 gols, né? Venceu o Leipzig por 6-3, então pontua 8 pontos. E agora a gente vai aqui para o último critério, que é a performance. E eu acho que o City jogou muito bem, assim como o Leipzig também jogou muito bem. Acho que o City não chegou a amassar, e acho que o placar também sugere isso, né? Amassar para mim é a equipe não conseguir fazer nada, você deixar a equipe adversária sem possibilidade de reação, sem conseguir fazer absolutamente nada. E o Leipzig conseguiu fazer diante do City, né? 3 gols, inclusive um hat-trick do Nkunku. Então, eu não acho que o City amassou o Leipzig, mas fez uma partida, sim, muito boa mesmo. Então, o City pontua aí 8 pontos. Vindo agora para o Manchester United, que entrou aqui nessa sala dos favoritos nos últimos minutos do segundo tempo, nos acréscimos já, isso com a vinda do Cristiano Ronaldo, né? O time já tinha um bom elenco, a equipe, o clube, enfim, já tinha um bom elenco, mas a vinda do Cristiano Ronaldo dá para mim uma nova cara ao projeto, uma nova possibilidade de competitividade, né? O próprio espírito do Cristiano Ronaldo pode reordenar a mentalidade daquela equipe, pode trazer esse espírito campeão. Então acho que a vinda do Cristiano Ronaldo coloca o Manchester United na sala dos favoritos. Mas contrastando com essa minha percepção e a de muitos, o Manchester United começa perdendo, e é o único time que começa perdendo aqui no nosso ranking dos favoritos. Então esse retrospecto, quando a gente for estar pensando, é claro, lá na frente, pode ser muito ruim para a equipe, né? Pensando num estágio mais avançado de quem está querendo pontuar muito alto, né? Ficar nas primeiras posições do ranking. Então, vamos lá, resultado. Foi derrotado, né? Então não pontua nada. Saldo de gols negativo, né? Foi 2-1, então o saldo de gols é -1. E saldo de gols negativos, sem lógica, poderia pontuar aqui, né? Não tem cabimento isso, falando de uma equipe que quer brigar para ser campeã.
performance. E aí a gente vem para algo aqui que é bastante complicado e muitas vezes evidente, né? De certa forma evidente. O time do Manchester United começou fazendo uma partida boa, relativamente boa, né? O Young Boys também, e com a expulsão do Amizak, as mexidas ruins do Solskjaer para tentar resolver isso, o time jogou muito mal. O Young Boys simplesmente dominou o Manchester United, fez o que quis. O empate seria questão de tempo naquele jogo e talvez a vitória também, né? O Manchester United não fez uma boa partida, foram 2 chutes ao gol e os 2 do Cristiano Ronaldo. Então, para você ver a dimensão aí dessa partida ruim, né, que o time fez. Então, vamos lá, não pontuou nada, né? A gente não pode pontuar simplesmente um recorte, né? Um determinado momento jogou bem. Jogou bem deveria ali ser em torno de 60, 80% do jogo pra gente pontuar aqui como uma partida boa. Vindo agora para o PSG, que é uma equipe que nutria muitas expectativas devido à ótima janela de transferências que fez, né, com reforços aí de destaque, como a vinda do Messi, do Donnarumma, do Hakimi e do Wijnaldum, acabou empatando e não fez uma boa partida. Começa jogando bem, mas não fez uma boa partida, né? O Club Brugge foi muito superior, foi muito mais ofensivo e acabou contrariando, essa partida do PSG acabou contrariando a expectativa de muitos, né? Porque muitos achavam que o trio teria uma atuação galáctica, o time como um todo. Isso não aconteceu. Eu já achava que uma partida ruim ou regular poderia acontecer, porque o time não tinha muitos minutos em campo, não tinha muito entrosamento, não teve tantos minutos assim de treino como muitas outras equipes, então é natural que essa partida não fosse boa. Ser uma partida galáctica seria o surpreendente ao meu ver. Então, falando do resultado, o PSG empatou, portanto 2 pontos, saldo de gols nenhum, né, foi 1-1 empate, então enfim, apesar de ter saído na frente, mas sofreu empate. A performance, o PSG, como eu falei, jogou bem ali por um tempo no início, mas enfim, o jogo ficou muito restrito, do jogo do PSG, é claro, ficou muito restrito ao meio de campo, não conseguiu fazer nada, não conseguiu chegar muito lá na frente, o Clube Brugge ofereceu muito mais perigo, então enfim, pra mim o jogo do PSG foi ruim, não chega nem a ser regular, não foi péssimo, mas foi ruim. Então o PSG não pontua nada aqui na questão do saldo de gols e na performance. Então, finalmente vindo às posições de cada equipe no nosso ranking, a gente vai ver que o Bayern e o Manchester City começaram com 20 pontos, né? As duas equipes estão empatadas, eu coloquei o Bayern em primeiro e o Manchester em segundo, mas você pode considerar que eles estão dividindo aí a primeira colocação. Foi só por questão de ordem alfabética, mas a pontuação tá mesmo, é isso que importa. Então, agora a gente vem pro Chelsea, que ocupa a terceira posição, 10 pontos. PSG que somente empatou, então só consegue 2 pontos. E o Manchester United que não pontuou nada, então é um resultado bastante ruim, uma pontuação bastante ruim para quem tá querendo ganhar a Liga dos Campeões, para quem tá competindo, sendo considerado um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões. Então essa é a nossa posição aí dos times no ranking. Então tá aí a primeira rodada do ranking dos favoritos. O que é que você achou da posição e da pontuação de cada equipe no ranking? Você acha que eu fui injusto na avaliação do desempenho de alguma equipe, né, relacionado aos critérios subjetivos? Se você discorda da minha avaliação, comenta aqui se você concorda também. E o que é que você achou desse novo formato de vídeos que a gente tá fazendo? Você acha que é legal, que vai gerar engajamento na comunidade? Você gostou? Se gostou, deixa o seu like, porque é muito importante pra gente e para o YouTube entender que a gente produz conteúdo relevante para a comunidade. Se inscreve no canal para você não perder esse canal do mapa e continuar assistindo essa série imperdível, o nosso canal, os nossos posicionamentos, enfim. Então é muito importante que você se inscreva. Eu agradeço a você por ter assistido até aqui e até a próxima oportunidade. Não esquece de compartilhar o vídeo.